Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eles toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que até aqui o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus pela honra e o privilégio de estar nessa querida e amada igreja. Agradecer ao meu irmão, meu amigo, pastor Davi, pela honra do convite de, juntamente com a minha família, compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Confesso, irmãos, que para mim não foi fácil vir a esta cidade. Não por causa da cidade, nem por causa dos irmãos, mas foi difícil. Mas confesso que quando recebi o convite, fiquei um pouco tenebroso, receoso em voltar aqui. O motivo pelo qual me senti receoso em estar aqui aconteceu mais precisamente no dia 7 de fevereiro de 2014. Eu, juntamente com alguns integrantes da minha família, nos dirigíamos de Barra do Corda com destino a São Luís do Maranhão. Tudo transcorria normalmente, todos felizes, uma viagem aparentemente tranquila. Dentro do carro, nós vínhamos ouvindo hinos de louvores e glorificando o nome do Senhor. E de repente, irmãos, toda aquela alegria, toda aquela felicidade viria a se transformar em uma grande tragédia. Toda aquela alegria viera a se transformar em uma grande tristeza. Aqui próximo desta querida cidade, o carro, por mim conduzido naquele momento, ele saca uma das rodas e, fazendo com que eu perdesse o controle do carro,
e este veio a capotar várias vezes. Quando finalmente o carro parou, eu olho para o lado, vejo já sem vida, todo ensanguentado, meu querido, saudoso pai. Olho para trás, vejo minha mãe por cima dos bancos traseiros e ela gritando: cadê minha filha? Era minha pequena filha, Amanda. Nesse momento, irmãos, o desespero bateu. As pernas faltaram. Olhei para um lado, para o outro e não tinha socorro de ninguém. Saí desesperado de dentro do carro à procura do corpo da minha filha. E logo ao sair do carro, avisto o corpo do meu irmão, também já sem vida, e ao seu lado, o seu pequeno filho. Me desespero, tento falar com ele, ele não me responde, peço ajuda a ele, mas infelizmente ele não poderia mais me ajudar. Levanto os olhos e assim um pouco distante eu avisto o corpo da minha filha no acostamento da BR. Saio desesperado, correndo ao encontro dela. E quando lá chego, percebo que ela também já está sem vida. Eu me ajoelhei aos pés dela, olhei para o céu e disse assim: Senhor, por que não poupaste a vida da minha filha, Senhor, e levaste a mim? Eu desejei naquele momento ter morrido, para que ela tivesse vida. A peguei pelo colo, abracei, saí correndo em disparada ao encontro da minha mãe. Nesse momento, nós nos abraçamos e eu falei assim: mãe, acabou tudo. E aquela mulher, mesmo na dor, mesmo ali vendo seu esposo, seu filho, seus netos mortos, ela disse: não, meu filho, tenha fé, Deus é conosco, Deus está conosco. E ela tentou me consolar. Fiquemos por vários minutos nos abraçados, chorando, sem ninguém. Quando de repente começou a chegar algumas pessoas, chegaram algumas pessoas e me lembro de uma cena que esta não sai do meu pensamento e eu jamais esquecerei. Algumas pessoas olhando o carro, conversando entre si, e eles perceberam que o som continuava tocando, hinos de louvores a Deus. E eu me lembro que um olhou para o outro e disse: e parece que eles são crentes. Como pode acontecer uma coisa dessa? Como pode acontecer uma tragédia dessa? Se eles são crentes, estão ouvindo hinos, estão andando com o Senhor. Meus irmãos, como falei no início, me senti um pouco receoso em vir a esta cidade, mas logo percebi que Deus, Ele queria que eu estivesse aqui. Eu disse: Senhor, logo Tuntum, não tem outro lugar não. Não, é Tuntum, nós vamos lá, nós vamos testemunhar para aquele povo, para saber que Deus
Em toda e qualquer situação, Ele é Deus, Ele é bom. E Ele, como foi cantado pelos irmãos, Ele nos ama. Independente da situação que você chegou aqui esta noite, meu irmão. Eu não sei quais problemas você tem enfrentado. Eu não sei por quais provações você tem enfrentado na sua vida. Mas eu estou aqui, por experiência própria, para dizer que Deus é bom em todo e qualquer situação. O fato de sermos cristãos, o fato de um dia ter levantados a mão e aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, isso, meu irmão, não lhe isenta de passar por provações, de passar por dificuldade, de passar por momentos difíceis. Mas eu posso lhe afirmar por experiência própria que o fato de sermos cristãos, isso nos faz passar pelas provas dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. No velório, me lembro de uma cena que jamais esquecerei também. No momento do culto fúnebre, fomos convidados a cantar um hino. Eu me lembro que naquele momento, irmão, as forças me faltaram. E eu disse: Senhor, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas Deus, Ele usa os filhos dele aqui nessa terra. E naquele momento Deus levantou um jovem da nossa igreja, e quando eu vi que não tinha mais força, eu senti a mão daquele jovem no meu ombro dizendo: irmão, nós estamos juntos, nós estamos aqui contigo. Deus é poderoso. Quando ainda estava abraçado com minha mãe, com o corpo da minha filha nos braços, se aproximou de mim duas mulheres que chegaram lá, e ela, vendo aquela cena, ela olhou para a outra e disse assim: este homem precisará de um psicólogo pelo resto da sua vida. Naquele momento eu falei com Deus e disse: Senhor, o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é Tu, Senhor, que virá me dar essa força. E a partir daquele momento, irmãos, Deus me deu uma força que eu não tenho palavras aqui para expressar o tamanho daquela força. E naquele momento, eu deixei de viver a minha dor e passei a me preocupar com a dor de outras pessoas. A primeira pessoa que me veio à mente foi a minha esposa. Eu disse: Senhor, ela não vai aguentar. Senhor, dê a ela, Senhor, essa mesma força que o Senhor está me dando agora. Os avós dela não vão aguentar, Senhor. Já são idosos, eles não vão suportar tamanha dor. As tias, eu me lembrei de tanta gente naquele momento e orei por elas, pedindo que Deus desse a cada uma delas a mesma força que Ele estava me dando naquele momento. Não quero me alongar, pois a minha esposa também terá uma participação. Eu só estou aqui, meu irmão, para deixar este recado para você. Que independente dos problemas que você tem enfrentado na sua vida, saiba que Ele é Deus e Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. Às vezes nós não entendemos, mas Ele te ama e quer o melhor para você. Que Deus abençoe. Amém. Irmãos, vocês viram que
eu estou muito emocionada, mas não por tristeza, não por perguntar para Deus, por que, Senhor, que tu fizeste isso? Eu nunca perguntei isso. Eu só aceitei aquela dor tão grande, que foi não de perder, porque foi Deus a quem levou. E para que vocês possam entender um pouco mais desse testemunho, eu tenho que contar algumas partes da história, para que vocês possam entender o agir de Deus na nossa vida. Não que somos fortes. Às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não disseram esse testemunho lá em Barra do Corda? Porque não era propósito de Deus ainda. E eu senti de Deus naquele momento que teria uma promessa. E Deus iria dizer o dia, Deus iria dizer o local, Deus ia providenciar tudo. E assim passaram-se esses anos. E as pessoas da nossa igreja sabem um pouco, não na íntegra dessa história, mas hoje, mandado por Deus, pastor Davi nos convidou a vir até aqui, contar esse testemunho de fé. Não que somos fortes. Eu não gosto quando as pessoas se referem a nós que nós somos fortes, porque essa força que nós temos é dada por Deus. Doendo, dói muito. Eu estou chorando, não por culpar a Deus. Em nenhum momento eu pensei isso. O motivo do choro é a emoção de poder contar essa história para vocês. E Deus tem um propósito para isso. Nós não entendemos o porquê. Mas por quê? Por que ir lá em Tuntum contar essa história? E Deus tem nos dado força todos os dias, todas as horas. Tem momentos que a gente pensa que a gente não vai suportar, porque a dor é muito grande. A minha foi de perder a minha filha, a nossa filha. E o do meu esposo foi de perder o pai, o irmão e a filha ao mesmo tempo. E essa história eu vou tentar ser bem breve para que vocês entendam o propósito de Deus na nossa vida. Eles estavam indo para São Luís, eu estava 1 hora à frente deles com o meu filho mais velho. Hoje tenho um pequeno, Luiz Gustavo, de 1 ano e 9. Nós não trouxemos porque para poupar ele da viagem. E assim, meus irmãos, quando eu cheguei em Piritoró, a última mensagem que eu tinha visto do meu esposo era dizendo: me espera aí em Piritoró, que você irá trocar com o irmão dele, que faleceu. E naquele momento que a gente estava procurando créditos para comprar, para poder ligar, para poder saber por que estava demorando, aparece a moça lá que diz assim, ela me conhece lá da Barra do Corda: Neiva, teu esposo está viajando. E essa viagem quase ninguém sabia dela, foi muito rápida. E lembro-me que naquele momento eu falei:
Sim, está. Como você sabe? Porque me ligaram agora há pouco, dizendo que aconteceu um acidente com o teu esposo. Aí eu falei, tem certeza que é ele? Aí ela começou a me perguntar o nome dele. O nome dele é Emerson. Eu disse, sim. Ele está no carro da autoescola? Sim. Pois é o teu esposo mesmo. Aconteceu um acidente com ele. E eu me lembro que eu perguntei, mas está tudo bem? E naquele momento, aquela moça falou, parece que morreu gente. Eu falei, tem certeza disso? E ela disse, sim, morreram. E ficou uma história não muito bem dita, mas parece que morreu uma criança. E naquele momento, logo eu percebi e entendi que era a minha filha. Ela não disse direito quem tinha falecido, mas eu pensei também que o meu esposo tinha falecido. E agora começa o agir de Deus, irmãos, que é onde eu quero chegar e contar para vocês. Naquele momento que eu soube que minha filha tinha falecido, ela tinha 2 anos e 11 meses, eu comecei a clamar a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estava com o meu filho mais velho, em nenhum momento eu blasfemei contra Deus. Eu segurei aquela dor tão grande, bem quieta. O pastor Davi me conhece, sabe que eu sou mais assim agitada. Meu marido é mais calmo. E naquele momento que ela falou que tinha acontecido aquela tragédia, eu disse, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a suportar essa dor, porque eu sozinha não vou aguentar. Tive que segurar essa dor para que meu filho não ficasse mal. E ele falava, mamãe, agora perdemos o papai e a minha irmã. Eu disse, eu não sei, mas vamos confiar que Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Não vamos questionar. E assim, meus irmãos, ela nos deu essa notícia. Ela seguiu viagem e eu fiquei lá com o meu filho em Piritoró. Eu fiquei muito calma. Muito calma. Será se era eu que estava suportando aquilo ali? Deus já começou a agir naquele momento. Eu sentia Deus aqui do meu lado. Eu sentia Deus dizendo assim, não temas, porque eu estou contigo. Eu estou no controle da tua vida. Apenas confia em mim. E eu tentei procurar um carro para voltar para Barra do Corda, tentei ligar. E Deus mandou uma pessoa, nunca vi na minha vida. E esse homem falou, dona, o que aconteceu? Eu disse, eu não sei direito, parece que aconteceu uma tragédia com a minha família. Eu só quero voltar para casa, me leva para Barra do Corda. E ele disse, eu nem conheço essa Barra do Corda. Eu disse, mas a gente vai, me leva. E eu lembro-me quando ele colocou o carro assim na minha frente.
quis sentir aquele medo porque eu não conhecia. E logo vem Deus de novo dizendo: não temas, minha filha, porque eu estou aqui contigo. Eu vou te levar em segurança. E meus irmãos, agora tem a outra parte do testemunho que Deus pediu para falar. Naquele momento tão difícil, que eu tinha acabado de saber que a minha filha tinha morrido, que parece que meu esposo tinha morrido. O motorista estava muito nervoso e eu muito calma. Deus estava ali me protegendo, agindo na minha vida. E o motorista começou a perguntar: dona, pelo amor de Deus, a senhora está passando mal? Eu disse: não. A senhora quer água? Não, eu não quero nada. Eu só quero chegar em casa. E eu lembro-me que ele disse assim para mim: dona, pelo amor de Deus, isso não é normal. A senhora é crente. E eu disse assim: glória a Deus, sou crente. Por isso que a senhora está agindo desse jeito, porque não é normal. A senhora está passando bem? Eu disse: estou. Muito calma a viagem inteira. E naquele momento, meus amados irmãos, Deus me pede para falar do amor dele para aquele homem que eu não conhecia. E ele me falava: dona, tinha tantos momentos para a pessoa falar de Deus para mim, e logo agora, nesse momento que a senhora está com essa angústia, você está falando de Deus para mim. Eu disse: estou, meu irmão. Deus está te chamando. E ele ali confessou que já tinha servido a Deus, mas tinha deixado. E naquele momento eu sentia Deus a todo momento falando: fala com ele. E eu comecei a falar de Deus para ele, quase a viagem inteira. E aquele homem chorava demais. E eu muito calma, coisa que eu não sou. Mas ali foi providência de Deus. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Eu nunca mais o vi, mas eu tenho certeza que Deus falou na vida daquele homem. E quando assim chegamos na nossa casa, que não sabíamos direito quem tinha falecido, eu só sabia direito da minha filha. Pessoas ali se impressionaram, porque às vezes quando as pessoas não entendem os propósitos de Deus, eles nos julgam. Parece que não tem coração. Querem ir no velório, querem ver aquele desespero, aquela blasfêmia contra Deus. E eu não fiz isso. Eu só perguntava pelo meu esposo, pela minha filha. E a outra parte do testemunho, quando eu soube que me confirmaram que o meu esposo estava vivo, eu consegui ainda dizer: glória a Deus, glória a Deus. Deus me deixou o meu marido, levou a minha filha, mas deixou o meu marido. E quando eu me encontrei com ele, eu lembro-me
que a primeira coisa que Deus pediu para mim falar com ele, ele confessou aqui agora que ele deixou de viver a dor dele para pedir para Deus me dar a força. E quando eu cheguei lá na casa da minha sogra, que ele estava lá na cama com a avó dele, eu cheguei bem perto do ouvido dele. Parecia que eu não fazia parte daquela história. E eu falei assim para ele: Emerson, eu posso te falar uma coisa? Com o coração doído, machucado. E não entenda esse choro meu como tristeza. Como eu disse, é apenas saudade. Porque a gente é humano. A gente chora por lembrar dos nossos entes queridos, mais firmes nas promessas de Deus. Porque Deus tinha me dito que um dia Ele iria dizer o lugar, o momento e a hora certa de dar esse testemunho. E lembro-me que falei no ouvido do meu esposo: Emerson, nunca me promete uma coisa. Nunca se revolte com Deus pelo que aconteceu. Eu sei que isso é muito difícil pedir para você. E ele respondeu: nunca eu vou me revoltar contra Deus. Eu sempre vou servir até os últimos dias da minha vida. E esse testemunho, meus irmãos, se você está aqui hoje, Deus tem um propósito na vida de vocês. Não sabemos o porquê. A gente não pode perguntar para Deus por quê. Mas a gente tem que entender que Deus tem um propósito na nossa vida, por mais que doa, que lhe arranque um pedaço. Era o sonho da minha vida, era ter uma filha. Deus a levou. E logo depois do acontecido, sabe o que Deus me revelou? Ela no céu, brincando e rodando o vestido, muito feliz. Aí eu falei: Deus me deu, Deus a levou para Ele. E a todo momento, a gente tem passado por muitas provas. Sim, temos. Ah, não, mas vocês quer dizer que está tudo resolvido? Não. A gente chora, a gente sofre de dor, mas com uma diferença: Deus é que é o nosso sustento. É Deus que nos dá essa força de chegar até aqui. Nossos amigos Rafael e Ana Raquel, que nos trouxeram, sabe, de perto, nos acompanha, sabe da nossa luta. E eu me lembro que enquanto mais dói, quanto mais machuca, mais a gente glorifica a Deus. Mas o inimigo quer dizer assim: olha aí o Deus que tu serve, o que Ele fez. O Deus que tu tanto ama, o que Ele fez. Mas assim mesmo, meus irmãos, doendo, machucando, dilacerando o coração da gente, a gente nunca vai desistir de servir a Deus. Até o dia que Deus nos levar para a glória e nos encontrar com eles lá. E resistir às tempestades. E no velório, naquele dia,
o que Deus mais me pedia era para falar do amor dele. Pessoas pensavam que eu era maluca. Ela deve estar dopada, essa mulher não é normal. Como é que a pessoa perde a família e, em vez de chorar, se revoltar contra Deus, vai falar de Deus? Mas eu dizia, por mais que doa, por mais que machuque, mas Deus quer a minha fidelidade a Ele, a fidelidade da minha família. E assim a gente fez. No culto fúnebre a gente cantou. Uma semana depois a gente fez um culto de ação de graça a Deus. Para o mundo não dá para entender. Como é que você perde pessoas e vai fazer um culto de ação de graça? Estão agradecendo pelo que aconteceu? Não. Nós estávamos agradecendo o amor de Deus por nós. Porque fomos escolhidos para estarmos aqui hoje, testemunhando do amor dele. E diante de tanta dificuldade que passamos, que eu tenho certeza que pessoas aqui passam, por qualquer motivo, o inimigo vai lá e diz: você não é de nada. O Deus que tu serve, olha aí o que Ele faz. Às vezes você perde o emprego, às vezes você não tem muita coisa para comer naquele dia, às vezes você quer uma coisa e não consegue. Mas, Senhor, por quê? Não pergunte isso. Só entregue nas mãos do Senhor, que Ele sabe da tua vida. Ele sabe do teu coração. Ele sabe da tua fidelidade a Ele. Não precisa você pedir para Ele. E desde então, meus irmãos, o propósito de Deus na nossa vida, a promessa que Deus me pediu para cumprir, hoje foi cumprida. Foi muito difícil chegar aqui. Meu esposo, eu dizia para ele a todo instante: eu acho que eu não vou conseguir. Ele vai, porque Deus está aqui com a gente. Deus está aqui. E Ele pode restaurar a vida de qualquer pessoa. A minha, a sua, diante de qualquer dificuldade. Se ajoelhe e clame ao Senhor. Porque só Ele pode dar o que Ele nos deu, que é a força que vem dEle. Amém, irmãos? Eu só queria pedir para o pastor Davi que a gente passasse aqui um texto para que fechasse esse testemunho com esse texto. Quando Deus te leva para o deserto, você chora, grita, pede socorro e nada. Ninguém te ajuda. Você se pergunta: o que fez de errado para estar passando por esse momento tão difícil? Pergunta por que Deus não te ouve. Porque Deus não faz nada para aliviar essa dor. O deserto nos faz chorar, traz dor, mas junto com ele vem a experiência sem igual. Mesmo parecendo que não, você se aproxima mais de Deus. Você observa com mais fé, com mais força, e Ele em todo momento está com você. Mesmo que você pense que Ele te abandonou, mas Deus te levou para esse deserto, porque Ele te ama.
e porque Ele quer te exaltar, porque Ele quer fazer algo glorioso acontecer em sua vida. E nesse deserto, que Deus te ensina, te lapida, Ele amadurece a sua fé, te capacita a receber o que Ele tem reservado para você. São nos desertos que são formados verdadeiros homens e mulheres de Deus. Quem crê diz amém. Amém. Entenda, meus irmãos, se você por um momento passar pelo deserto, entenda que Deus está te lapidando, está te amadurecendo, está tentando resolver aquela ferida que não foi resolvida. Mas lembre-se que depois da tempestade tem a bonança. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Obrigado, pastor Davi. Obrigada, igreja, por ter proporcionado este momento tão difícil que a gente vive todo dia. Mas ele nunca foi falado assim como a gente falou. E eu tenho certeza que era para ter sido falado aqui. Amém. E que Deus abençoe vocês, pastor Davi e sua família, de uma forma muito especial. E fiquem com essa palavra. Se tiver doendo, machucando, e quanto mais dói, mais machuca, é onde Deus mais trabalha. E eu glorifico a Deus por Deus ter levado a minha filha. Mas um dia nós iremos nos encontrar com ela no céu. Amém.